Tudo bem, meus irmãos, nós queremos... Você queria trazer mais papel? Nós queremos trazer hoje, em nome de Jesus, algo que falou muito ao meu coração também. Eu tinha 3 temas que eu tinha observado, mas que bateu mais forte no meu coração nessa manhã, nesse domingo. Sobre o tema que eu queria trazer para os amados irmãos é enfrentando com fé e coragem momentos desafiadores. Enfrentando com fé e coragem momentos desafiadores. Amém? Então você vai abrir sua Bíblia no livro de Salmos 31. Salmos 31, versículo 24. Salmos 31, versículo 24. Ok? Vamos ler esse versículo, aonde fala assim, na minha versão, nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim: sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Amém? Vou ler novamente. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Obrigado a Deus por essa palavra que é viva e eficaz em nossas vidas. Que ela agora, Pai, caia em solo fértil e que possa produzir bênção no corações de cada um, Pai, que está assistindo nessa manhã. Nós oramos e agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, esse Salmo 31, é um salmo de Davi, um salmo de lamento, mas também um salmo de fé. Um salmo onde Davi ele louva a Deus pela proteção para com ele, crendo na suficiência do Senhor. Meus queridos, aqui esse salmista, que é o salmo de Davi, ele está falando: olha, sejam fortes, tenham coragem, todos os que põem a sua esperança no Senhor. Meus irmãos, a nossa esperança, você que coloca e deposita a sua esperança no Senhor, nós precisamos entender que é com essa força e com a coragem que Deus nos dá, que nós enfrentamos os desafios e as dificuldades. Nós vivemos um mundo, e também em nosso Brasil, está vivendo e agonizando em meio a tantos sofrimentos. Infelizmente o cenário é caótico, difícil, meus irmãos, e desafiador. Há aqueles que estão enfrentando esses momentos desafiadores com fé e coragem em Deus. Mas também, infelizmente, há aqueles que não depositam a sua confiança em Deus. Desesperam. E muitas vezes precisam buscar a força no Senhor, mas não a buscam. E vivem sem a verdadeira esperança. Por isso nós que conhecemos, nós que desejamos Jesus Cristo, que temos Deus em nossa vida, nós precisamos compreender que o tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, o cenário é caótico, é difícil, desafiador, mas o Senhor nos ensina: sejam fortes, tenham coragem para enfrentar esse desafio, porque a esperança está no Deus, no Senhor Deus. Eu quero trazer aqui, hoje, nesta manhã, quero trazer para você 5 exemplos, tem vários exemplos de personagens bíblicos que enfrentaram com fé e coragem momentos difíceis, desafiadores na sua vida. Eu quero dizer para você que a fé que nós queremos aqui explanar, ou dizer, é aquela fé que está em Hebreus capítulo 11, para os crentes, para aqueles que servem a Deus, versículo 1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a força das coisas que não se veem. Ou seja, uma fé que tem fundamento. Uma fé também que prova você
Então você e eu devemos entender que a fé, ela é o firme fundamento de coisas que se esperam. Você espera melhor? Você espera ser curado? Você espera vencer? Você espera que Deus vai suprir? Você entende isso? Você crê nisso? Então isso é fé. Esperar em Deus. Que tudo vai passar. Ele vai te provar das coisas. Ele está dizendo, é a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo o amanhã, você não está vendo o futuro. Mas você tem orado por ele. Então espera, que Deus pode mudar isso. A fé aqui, interessante que a fé do hebraico é em mim e do grego pisteuon. Essa fé é aquela fé, é uma fé de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. É a crença de que Ele está no comando de tudo e a convicção de que Sua palavra é a verdade. Então essa é a fé que nós queremos falar hoje. E coragem. Coragem não é aquela coragem de que eu sou homem, não levo desaforo para casa. Eu tenho coragem, pode me desafiar aí que eu faço. Não é essa coragem. Mas é aquela coragem de 2 Timóteo 7, que diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Coragem significa manter-se firme diante do perigo, diante dos desafios que está à sua frente. Meus queridos, com a transformação do velho homem para o novo homem, uma nova criatura em Cristo nós recebemos de Deus ousadia para avançar e vencer os desafios com poder, amor e equilíbrio em nome de Jesus. Amém? O primeiro personagem que eu quero trazer, que é muito conhecido, são pessoas conhecidas, tem vários personagens que poderíamos aqui trazer, mas eu quero trazer um aqui que vocês também conhecem, mas que fala muito, também nos dá muito exemplo. Moisés, na nossa vida, mesmo diante da enfermidade, o Senhor está ali conosco, mesmo diante das lutas, dos becos que parece não há saída, mas a saída para aquele que crê, que tem fé e coragem de enfrentar os momentos difíceis, momentos desafiadores. Não é hora de entregar, meus irmãos. É hora de permanecer fiel e seguir em frente, confiando no Deus da provisão. Meus irmãos, eu vi uma cena muito triste essa semana, que alguém me passou. De um homem em cima de um prédio, de mais ou menos uns 14, 15 andares. Infelizmente, ele pula diante desse prédio, infelizmente tirando a sua vida. Tirando a sua vida, ele é que é coisa terrível. E nós temos visto esse crescimento de pessoas desesperando, porque estão sem esperança. Estão inquietas. Parece que não há mais saída. Estão, para eles, um beco de pirrairote sem saída. Não tem escapatória. Mas eu quero dizer, assim como Moisés disse, não temais, aquietai-vos o vosso coração e vedes o livramento. Por isso que no início eu falei que a sua fé vai ser provada, que a nossa fé é provada, meus irmãos. Há coisas que não se veem. Deus, ele veio com a provisão e livrou Israel de Faraó. Faraó foi, Deus abriu o mar vermelho, Moisés levanta ali o seu bastão e o mar vermelho abre e todo o povo passa. Deus abre caminhos aonde não tem, meus irmãos. Então Deus, há esperança para você. Há sim saída para momentos de desafios que nós estamos passando. O segundo exemplo que eu quero falar é o exemplo de Josué. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Abre a sua Bíblia aí. Josué, também no Velho Testamento. Passei aqui. Josué, capítulo 1. Nós conhecemos também esse texto, né? Você conhece muito bem. Capítulo 1, versículo de 1 a 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Aqui Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés, ele morreu. E agora vem o sucessor. Deus coloca essa responsabilidade, esse desafio na mão de Josué, um homem de Deus, servo do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te ou prepare-se agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la andado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, olha aí, meus irmãos, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora o que ele pede para Josué? Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Tão somente, olha, de novo Deus manda, mais uma vez, ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, porque onde quer que andares, não cesse de falar desse livro da lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha o último versículo, de novo Deus fortalece Josué. Não te mandei eu, olha de novo, 3 vezes, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Só de ler aqui podia parar tudo, né? Mas vamos seguir em frente, sabendo que Deus é o Deus da provisão, Deus que fortalece, Deus que nos dá coragem para vencer os desafios da vida. Josué foi um grande homem de Deus, meus queridos. Josué foi um homem obediente, tanto ao Senhor como também a Moisés. E devido à sua constância, fidelidade e amor por Deus, e foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Lá em Deuteronômio 34, o servo Moisés era morto. Moisés era morto. Mas eu quero falar, mesmo Moisés sendo morto, mas Deus continua no trono. Deus continuava no trono. E Deus continuava no trono comandando, dirigindo, ainda pede então a Josué. E esse exemplo de coragem e de fé, Josué, nós vamos ver aqui, que nós acabamos de ler, que Josué foi obediente a Deus com seus propósitos. Ele preparou o povo para atravessar o rio Jordão e conquistar Jericó. Você sabia que Josué, que já é pela promessa de Deus, ele conquista Jericó, ele atravessa o rio Jordão, os sacerdotes com a arca põem o pé no rio, o rio se abre e todo o povo passa enxuto para conquistar a terra prometida que Deus havia prometido. Olha que livramento, olha que poder, olha que amor de Deus. E acima de tudo, Josué confiando. Você sabia que Josué, ele não só conquistou Jericó, mas mais de 31 reinos, e assim Deus foi dando o livramento, Deus foi dando a vitória, Deus foi dando a cada um do povo realmente coragem e obedecer aquilo que Deus havia dado a Josué. E o povo concordou que Josué seria também aquele que os dirigia, e iam obedecê-lo, e também aquele que o Senhor havia dito a Josué. E Deus abençoou, porque eles conquistaram as terras, lutando e vencendo todos os reinos que eram inimigos de Deus. Meus irmãos, mas a pergunta que eu quero fazer para nós hoje, quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual é o seu Jordão que você precisa atravessar? Qual é o seu Jordão que você precisa atravessar? Ou o que está te impedindo de atravessar o seu Jordão? Será o medo? A Bíblia diz que antes o verdadeiro amor, tira fora o medo. E diz também que nós precisamos vencer essas crises, nesses momentos, como nós vimos aqui na palavra do Senhor. 3 vezes Deus fala, olha, tão somente seja forte e muito corajoso. Agora, o que está te impedindo você enfrentar ou passar, atravessar o Jordão? Será as crises do momento?
que podem te travar e conquistar a tão sonhada terra prometida? Meus irmãos, lembram do irmão Lázaro, que infelizmente também faleceu? O irmão, o pastor Wanderlei, ele mandou 2 vídeos, né, sobre ele anunciando, falando, né, Lázaro pregando, né, falando ali uma meditação, 2 meditações interessantes. Eu acho que é pontes quebradas e também quem tem que mudar é nós e não a Deus. Muitas vezes nós queremos mudar Deus. Queremos que Deus ele se encaixe nos nossos propósitos e desejos. Nós não vamos mudar a Deus. É Deus que vai nos mudar. É nós que precisamos de mudança. Ele falou de ofertar. Nós seremos mais abençoados. Né? Seremos, se lermos, pregarmos, orarmos. É nós que seremos abençoados. Então, não queira mudar Deus. Não vamos conseguir. E Josué nunca fez isso. Nenhum desses homens queriam fazer isso. Mas foram fiéis. E a ponte quebrada, muitas vezes, meus irmãos, pontes quebradas são os desafios que nós temos todos os dias. Talvez você tenha aquela ponte para atravessar, mas ela está quebrada. Mas você tem que buscar outro meio de atravessar, de continuar firme, confiando no poder de Deus. Assim como Josué confiou, Deus abriu o Jordão para o povo. Deus abriu o Jordão para o povo para conquistar a terra prometida. O Deus do impossível faz isso, meu querido. É preciso eu e você confiar. Por isso, a incredulidade pode nos fazer continuar no deserto. A incredulidade pode fazer-nos continuar no deserto. Por isso, meus irmãos, mas a fé e a coragem podem nos levar também a cruzar o Jordão. É preciso entender isso. Porque muitas vezes a incredulidade pode continuar, você pode continuar no deserto, mas a sua fé e coragem no Senhor pode fazer você atravessar o seu Jordão. Qual o seu Jordão que precisa ser atravessado? Será o Jordão das enfermidades, do perdão, de crer mais no Senhor. Talvez você precisa atravessar o Jordão porque do desemprego, do sofrimento. Você talvez fica ali naquele deserto, sofrendo, não confiando que você não vai conseguir, mas é preciso crer, meus irmãos, assim como a palavra de Deus, ele fala aqui, no Salmo 56, versículo 3 e 4, ele diz assim, a fé, olha aí, Salmo 56, 3 e 4, ele diz assim, quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, confio em Deus e o louvo, porque Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Olha o que o salmista fala. Aqui Davi, nesse salmo, ele escreve esse salmo em forma de cântico, quando os filisteus o prendeu ali na cidade de Gate. Davi sabia que Deus estaria com ele e traria conforto em momentos difíceis. Por isso, meu querido, o Deus Todo-Poderoso, assim como Davi, ele confiava e louvava a Deus. Confio. Ele fala assim, pois confio em Deus e o louvo, pelo que Ele tem prometido. Ele tem prometido. Então Deus prometeu a Israel, ao povo de Israel, que daria uma terra que manava leite e mel. E aí chegou o momento de conquistar essas terras. Mas precisava atravessar o Jordão. Por isso, meus irmãos, a fé foi a ponte que os fizeram atravessar o Rio Jordão. Meus queridos, talvez você terá que enfrentar vários desafios para conquistar seus sonhos e atravessar essa pandemia com fé e coragem. E muitas vezes a bênção pode estar depois do Jordão. A bênção pode estar depois do Jordão. Os seus sonhos podem ser conquistados, ainda mais quando estão ligados em Deus. Amém? Uma coisa que eu e você nós precisamos entender. Há muita gente que quer fortalecer a sua bênção, ou você está fortalecendo no Senhor, muitas vezes está goando fruto em vez de agoar a raiz. Muitas vezes nós estamos agoando o fruto em vez de nós goarmos a raiz. A raiz ela vai se fortalecendo na medida que nós vamos agoando, jogando água. Tem muita gente que está querendo agoar só o fruto.
Ainda há frutos a serem produzidos. A raiz precisa ser fortalecida. Se você está arraigado em Deus, você precisa fortalecer mais ainda em Deus. Como é que você vai aguar a sua raiz? Arraigada em Deus, na fé, na confiança, na coragem, lendo a palavra, meditando, abençoando a obra de Deus, abençoando, fazendo com seus dons e talentos a obra de Deus, ofertando, mas tudo isso, meus irmãos, vai nos fortalecer a nossa raiz, segurar a nossa raiz. E assim os frutos vão vindo. Então pare de goar somente os frutos, ou o fruto, goa a sua raiz, para que se fortaleça mais e ainda dê mais fruto. Então, queridos, a terra prometida foi conquistada e distribuída aos filhos de Israel. Por quê? Porque Josué, com fé e coragem, ele confiou na promessa de Deus e foi até o fim, confiando no Deus do impossível e suas promessas. Agora eu e você precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que precisamos atravessar o nosso Jordão. Amém? Amém? Vamos para o terceiro exemplo aqui. O terceiro exemplo é Paulo. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 23, 11. Atos capítulo 23, 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Atos capítulo 23, versículo 11. Olha que o Senhor aparece para Paulo e fala assim, versículo 11 de Atos 23, no dia seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha, no dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém, irmãos? Irmãos, aqui Paulo estava diante do Sinédrio, perante o Sinédrio. Tanto o povo, como também os fariseus e saduceus, estavam ali, todo aglomerado, querendo destruir Paulo, porque ele trazia uma mensagem de esperança verdadeira e também uma de salvação. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo lutava, mostrava, mas o povo não aceitava. Não creram no poder e nem naquilo que Deus veio para oferecer ao seu povo. Não creram no Messias, em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ali trazia, mas quase foi apedrejado, morto, ali naquele momento. Então, vem o comandante do exército, tira Paulo para fora, para saber o que estava acontecendo, e continua, e você vai lendo a história. Mas eu quero dizer uma coisa. No dia seguinte, depois de todo esse problema, essa luta, esse desafio que Paulo estava passando, além de ele pregar em Jerusalém, além de testemunhar em Jerusalém sobre Jesus Cristo, Jesus chega para ele, o Senhor fala para ele, olha, ponha-se ao lado dele e disse, coragem, pois de modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Então em Jerusalém estavam testemunhando, agora ele tinha que testemunhar em Roma. Meus irmãos, às vezes vai vir esses desafios para você, lá no seu serviço, lá onde você vai estudar ou está estudando, e na sua casa, em vários outros lugares. Desafio de você testemunhar Jesus. Por isso, a fé e coragem nesses momentos. Nós estamos sendo perseguidos. A igreja, infelizmente, evangélica, está sendo perseguida. Nós temos visto isso. Mas é preciso você testemunhar, com fé e coragem, Jesus Cristo na sua vida. Amém, meus irmãos? Isso é bênção de Deus. Então, Paulo se manteve firme na fé e coragem, e o Senhor o abençoou. E ainda disse, coragem. Então, quem nos dá coragem é o Deus Todo-Poderoso. E Ele pede que nós tenhamos coragem, para que possamos realmente, diante dos desafios que nós estamos vivendo, levar a mensagem do Senhor. Quarto e penúltimo, para ali quase terminando já, eu quero pegar o exemplo de Davi, de fé e coragem, que nós já conhecemos, que está lá em 2 Samuel capítulo 22, mas por quê? Por que Davi? Porque Davi cria em Deus.
Davi, ele não teve medo de enfrentar o gigante Golias. E foi a batalha, não confiando em sua força, mas na força do Deus dos exércitos. Agora, sabe por que eu admiro muito Davi? Porque ele era ligadão a Deus. Era muito ligado a Deus. Davi, ele tinha uma dependência tão grande de Deus, que ele chegava a nem dormir. Ele chegava a buscar a presença de Deus constantemente, principalmente nas horas mais difíceis. Não era só nas horas boas, não. Eu também não só nas horas difíceis, mas em todo momento. Você vai ver vários salmos que ele escreveu. Você vai ver aí que Davi, ele foi um exemplo também, apesar dos percalços também, do pecado que ele cometeu. Mas mesmo assim, ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi significa no hebraico amado. Amado, ou amado de Deus. Meus irmãos, em 2 Samuel, capítulo 22, abre a sua Bíblia no Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 4. 2 Samuel, capítulo 22, versículo de 1 ao versículo 4, fala assim: falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu baluarte, o meu refúgio. O Deus, ó Deus da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digo de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? Olha o versículo 22. Olha o versículo 22 de 2 Samuel 22. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Olha o versículo 29. Esse versículo é fantástico. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Olha aí. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Amém, irmãos? O Senhor é a sua lâmpada, meu irmão. Nas horas difíceis, nos momentos desafiadores que nós estamos passando, lembra-se disso. O Senhor, como era para Davi, é a nossa lâmpada. É Ele que nos ilumina para nós atravessarmos nas trevas, nas dificuldades, nos problemas, nas lutas desafiadoras que nós estamos passando. Pois contigo desabarato exército, como meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos que nele refugiam. Amém, meus irmãos? Ele é escudo para todos que nele refugiam. Meus irmãos, quer vencer gigantes? Seja o Senhor a sua lâmpada, seja o Senhor a sua rocha. Davi não foi na força, na sua força, porque ele tinha força, era raquítico, né? Mas o que vinha a força e a coragem estava no Deus dos exércitos. Nem o gigante foi páreo para Davi. Nenhum exército foi páreo para Davi. Não pela sua soberba, nem pelo seu exército, seu armamentos. Não. Mas por coragem e fé, de confiar no Deus dos exércitos, de saber que aquela vitória podia vir sim. E parece que impossível aos olhos do homem, mas possível aos olhos de Deus. Entende isso, meu querido? Entenda, apenas tenha fé e coragem de continuar firme nos propósitos de Deus, de continuar firme vencendo essa pandemia, vencer essa enfermidade. Você que está acamado, você que aí está passando por essa luta, meu querido, tenha coragem, fé no Senhor, para que você possa vencer esses desafios. Eu sei que não é fácil, nós estamos enfrentando aqui no nosso momento difícil, irmão. É difícil tudo isso, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso. Fé e coragem são as pontes que nos fazem atravessar o nosso Jordão. Precisamos crer nesse Deus que nos ajuda e que nos adestra para a batalha. Agora tem crentes que estão aí desesperados, fracos, começam a buscar outras coisas, ou afasta do caminho do Senhor, vive no pecado. Não consegue atravessar o seu Jordão nem vencer os gigantes da vida, porque vive uma vida frouxa, uma vida miserável, uma vida triste. Por quê? Porque não estão sendo fiéis. Não estão sendo fiéis, não recebem as bênçãos do Senhor porque não estão sendo fiéis.
É preciso ser fiel, meu querido, em todas as áreas. O momento é caótico, é difícil, mas o que predomina no cristão é a fé e a coragem, a sua fidelidade no Deus do impossível. Então para de viver uma vida medíocre espiritualmente, para de viver uma vida até medíocre socialmente, porque você ainda não entendeu que é servir a Jesus. E Deus te chama para enfrentar gigantes, Deus te chama para atravessar o Rio Jordão, pontes quebradas. Mude de vida, toma posição. Por isso Deus, Ele deseja que sejamos ousados e corajosos, irmãos. E Davi amava Deus, e Deus amava Davi. Último, o que fala Romanos 8,35? Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Quem separará nós do amor de Deus? Será a tribulação? Será esses momentos difíceis? De angústia, de perseguição, às vezes fome, muitos estão passando, perigo. Nada vai nos separará do amor de Deus. Então Davi amava Deus e Deus amava Davi. Por isso que ele foi vitorioso. Teve seus percalços, seus erros, mas se consertou no Senhor e permaneceu fiel. Amém, meus irmãos? Último, para terminar, eu quero pegar o exemplo de Jesus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Eu não vou ler todo ele, mas eu vou ler em parte, mas você pode estar seguindo aí. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Versículo 4, versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Amados irmãos, Jesus sabia que iria enfrentar na cruz. Ele sabia muito bem o que iria enfrentar na cruz. Mesmo assim, ele teve a coragem, decidiu fazer a vontade de Deus e nos salvou de nossos pecados. Jesus é um grande exemplo, irmãos, de fidelidade, de fé e coragem, de enfrentar os desafios daquela época, de ser surrado, maltratado, cuspido e, acima de tudo, ser pessoas falarem palavras frívolas ao seu respeito. Mas ele ficou quieto como um cordeiro que ia para o matador. Ele não abriu a sua boca. Sabe por quê? Porque ele queria abençoar com a salvação em Cristo Jesus. Só com isso, meu irmão. Ele tinha a sua esperança no Deus e sabia que nós também precisaríamos dessa esperança, dessa mudança, de sermos perdoados dos nossos pecados. Então, se você ainda não teve, ou que ainda não tem Jesus no seu coração, na sua vida, hoje pode ser a última chance. Então Deus está te dando a oportunidade de mudar. Muitas vezes o inimigo, ele vem sendo opositor da sua vida, de você crer, de entregar a sua vida. E às vezes você mesmo está sendo um opositor de você entender quem é Jesus, de buscar Jesus. Então pare de ser opositor, venha para Jesus. Faça como Zaqueu, mesmo rico, sobe numa árvore para ver Jesus. E aí Jesus convida para a sua casa e Jesus prega para ele e ele é transformado, ele crê e muda a sua vida. De ladrão, agora um servidor a Deus, de crer em Jesus. Então tenha fé e coragem de mudar, meus irmãos. Ladrão na cruz, ele reconheceu seus pecados e reconheceu que o único salvador da sua alma era Jesus Cristo. Então creia, aquele ladrão na cruz. É impressionante a fé e coragem que ele teve. Todo mundo ali, porque o ladrão naquela época era realmente a sua sentença horrível e vergonhosa era a cruz. Mas ele teve a fé e coragem de confiar no Senhor. E o outro ladrão ele ainda ficava blasfemando, falando: você não é Deus, você não é o Filho de Deus, quer dizer, você não é o Filho de Deus, tira você daí, nós também. Às vezes não tem esse lado, um lado jogando pedra em Deus, por causa dos problemas. Do outro, pessoas que vão confiar e pedir: perdoa-me, Deus.
Perdoa porque eu tenho sido fraco. Perdoa porque eu preciso realmente ser um crente mais fiel nessa pandemia. Eu preciso ser um crente mais fiel no momento difícil. Irmão, você está trabalhando? Agradeça a Deus. Mas seja fiel com Deus. Seja fiel com a sua igreja. Deus ele vai abençoar. Esse ladrão na cruz reconheceu, queria ser transformado. Então não seja tímido e nem covarde. Você que não conhece Jesus, de entregar a sua vida, de entregar o seu coração, porque há um novo céu, uma nova terra te esperando. Para terminar, pega Apocalipse, o último versículo nós vamos ler, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Versículo 4 ao versículo 7. Meus irmãos, há um novo céu, uma nova terra te esperando. Você que ainda não conhece Jesus Cristo, você que conhece, olha o que Deus ele diz. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4 a 7. Ele diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está escrito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, olha aí, quanto, porém, aos covardes, né, ou tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será anular o que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Primeira morte física, a segunda morte espiritual. Meus irmãos, Deus está nos mostrando quando nós temos fé e coragem, o que nos espera. Novos céus e nova terra. Na onde? Aonde? O que não vai ter mais lá? Não mais terá morte. Não existirá mais luto. Não haverá mais choro, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Todas novas são feitas agora lá no novo céu e nova terra. Então ele está dizendo: o vencedor herdará todas essas coisas. Mas ele diz aos covardes, aos incrédulos. Meus queridos, por isso que hoje nós vivemos tempo de mudança, de desafios, mas também de decisões. Precisa você decidir. Decidir ao lado de Jesus. E você que é crente, de ser mais santo, de buscar mais a presença de Deus, de ser mais fiel. Creia no poder de Deus, na mudança que Ele pode fazer na sua vida. Às vezes nós estamos tanto buscando os nossos desejos, nós estamos depositando nosso tesouro e tanto em nós esquecemos da obra de Deus. Às vezes são ídolos do nosso coração. Às vezes o ídolo pode ser o nosso corpo, vestes, pode ser coisas materiais. Meus irmãos, cuidado com esses ídolos, que pode muitas vezes estar ocupando o seu coração. Ídolos do zap, ídolos do computador, ídolos de celular. Cuidado, tudo isso pode ser coisas que ocupam o nosso coração.